Olá, gente, bem-vindos ao programa Arrojo na Vida, a Consciência é o Caminho. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre saúde e hoje eu estou aqui em Florianópolis, na Clínica Linus, da doutora Letícia Duarte, para nós falarmos sobre medicina avançada. Será? Pense bem, como nos Jetsons antigamente, será que existe a linha do tempo de uma doença onde começa aqui e a gente pode prevenir antes dela chegar no nosso corpo? Sim, isso existe. Portanto, hoje aqui na Clínica Linus nós vamos conversar com o Dr. Tiago sobre a biorressonância. Vocês vão amar. Eu já fiz há muitos anos esse teste de biorressonância, esse exame de biorressonância e fui tratada com a biorressonância também. Então vamos conhecer juntos. Gente, como vocês sabem, no meu programa eu gosto de mostrar para vocês o que há de melhor para a sua saúde física, emocional e espiritual. E hoje eu estou aqui na Clínica Linus e eu passei por diversos profissionais durante a semana e vou mostrar para vocês o que realmente é importante a gente olhar para prevenção e para tratamento de doenças. E também para a gente ter uma saúde integrada, integral. Então, hoje eu vou conversar aqui com o Dr. Tiago Zamberlen. Ele é fisioterapeuta, ele também é pós-graduado em biofísica. E eu vou falar especialmente de um equipamento que se chama biorressonância, que ele vai explicar como isso surgiu, e que eu já conheço também há muitos anos e me trato há muitos anos com esse equipamento, porque é um equipamento maravilhoso para você descobrir na linha do tempo doenças que podem estar por aí se aproximando para que você possa cuidar antes que elas cheguem. E não só isso, ele vai contar muito mais sobre esse equipamento de biorressonância. Então, Tiago, olha, maravilhoso esse seu trabalho, parabéns por você se dedicar, né, à biorressonância. Gostaria que você falasse, como fisioterapeuta, como você chegou até a biorressonância? O que te interessou nesse tratamento de biorressonância? Bom dia, Simone. Bom dia. Então, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, né? Trabalhei muito tempo com ortopedia, traumatologia e chegou uma hora que eu parei de ver o corpo segmentado, né? Hoje em dia, as pessoas que trabalham com saúde, elas enxergam o corpo muito segmentado, né? E resolvi estudar um pouco mais, né? E aí fiz uma pós-graduação em osteopatia, né? Que a gente já tem uma visão mais global, né? Do corpo. E buscando também, sempre buscando, assim, assistindo vídeos, lendo sobre, né? Eu descobri em São Paulo que tinha uma pós-graduação em biofísica, né? E a biofísica é física aplicada à saúde, né? E a gente trabalha com campos eletromagnéticos e frequências de órgãos, né? Por que é importante a gente avaliar e tratar isso, né? Como o nome já diz, biofísica, né? Está baseado nos princípios da física, né? Então a gente estuda um pouco de Einstein, Heisenberg, Bohr, Planck, todos esses físicos, né? Que são prêmios nobres de ciência, têm teorias comprovadas, né? E Einstein tem uma fórmula básica, né, que é E igual a mvc ao quadrado. Energia igual a matéria, porém em estados físicos diferentes. Matéria é energia condensada, né? Todo mundo sabe disso. Tá? Pegando esse gancho, um médico alemão lá nos anos 50 descobriu que a doença ela não ocorre da noite para o dia. Existe um processo do adoecer. Tá? E esse processo do adoecer, depois de estudado, ele foi dividido em 6 fases. Então, primeiro eu tenho uma alteração no campo eletromagnético, que é a primeira fase do processo patológico, vou tendo outras depois, até chegar na sexta, que é essa alteração tecidual. Isso é muito interessante, porque nos chega muita gente, né,
que tem diferentes queixas, né? A pessoa tem insônia, tem azia, tem irritabilidade, tem variação do humor. A pessoa chega aqui com um leque de queixas, né? Ela já passou por vários profissionais e ninguém descobre o que ela tem, né? Por quê? Porque não está na fase 6 ainda. Os exames tradicionais estão normais. Só que esses distúrbios já estão incomodando a pessoa, né? Então, simplesmente não se materializou ainda a doença, mas ela já está no seu processo, né? Pode estar na fase 3, na fase 4, na fase 2, né? Então, por isso que é importante a gente ouvir o paciente, né? A queixa do paciente. A gente tem os exames tradicionais, que são alguns marcadores, e aqui a gente já consegue ver as patologias no seu estágio pré-clínico. O que está por acontecer, mas ainda não aconteceu. E aí você consegue fazer um link do relato da pessoa, né? Porque tem muita gente que tem muita queixa e pouco resultado de exame, né? Tradicional, vamos dizer assim, né? Então a explicação é essa, porque não chegou naquela fase ainda. E esse exame é feito através dessa máquina, né? Que, aliás, gente, olha, é tão ampla, assim, tão amplo o espectro de tratamentos e de coisas que você pode fazer. Eu já falei pro Tiago que eu sou tão, assim, adepta à biorressonância, porque a biorressonância já me tratou de medo de nadar, ou seja, de fobia, já tratou a minha plantinha que não dava flor, já tratou que eu tinha que viajar muito de avião para eu dormir durante os voos, já tratou os aspectos físicos, emocionais, então trata ansiedade, um monte de outras coisas que o Tiago vai falar. Também se você toma um remédio e esse remédio de repente está te dando efeito colateral, qual é o remédio mais adequado? Ou seja, você é um ser individual, não dá para você tomar o remédio que todo mundo toma. Não dá para fazer o que todo mundo faz. Então, é muito importante a gente ser tratado como um indivíduo e saber exatamente o que está na linha do tempo e que pode ser trabalhado para que não chegue a se manifestar no físico, né? E que pode aliviar também as nossas dores emocionais, os nossos medos, fobias e outras coisas. Então, é através dessa máquina maravilhosa, não é, doutor? Essa máquina é um equipamento russo, né? Eu já fui para a Rússia, eu já estudei na Rússia, né? Conheço as pessoas que criaram isso, né? Fiquei um tempo em Moscou estudando com eles. E como funciona isso? Né? Todo campo eletromagnético, existe um cálculo físico que transforma campo eletromagnético em frequência. Frequência a gente mede em hertz. E ondas da mesma frequência se atraem. Tá? É assim que funciona um rádio. É assim que funciona um controle remoto de um ar-condicionado, de um portão. Tá? Então, cada órgão tem uma frequência base, né? Uma frequência média. Por exemplo, a frequência média do coração é 440 Hz, média. Homem, mulher, uma criança, um idoso. Né? Quando eu vou inserindo os seus dados aqui, né? Mulher, idade, altura, peso, tipo sanguíneo, eu estou linkado num servidor que tem um mega banco de dados. Lá tem milhares de mulheres com o seu perfil. De mulheres com o seu perfil, tem um órgão trabalhando numa frequência X específica. Tá? Então, quando ele avalia, né, esse órgão, ele vê se ele está fora, né, dessa frequência, para cima ou para baixo, né, em Hertz. E essa frequência para cima ou para baixo em Hertz, ela corresponde a qual patologia? Né? Que órgão doente ela corresponde? Assim a gente consegue, né, identificar o processo patológico no seu estágio primário. E é muito mais fácil corrigir isso. Porque o que faz sair um órgão do seu campo eletromagnético normal? O estresse emocional e psicológico faz isso? Faz, muito. Radiação eletromagnética faz isso? Celular, antena, computador, micro-ondas também faz. Bactéria, fungo, vírus, aditivos químicos alimentares como corantes, conservantes, essas coisas assim. Metais tóxicos também. Então a gente consegue identificar que órgão e sistema está fora do campo eletromagnético normal e por que ele está fora. Né? E dessa forma a gente consegue fazer uma suplementação, né? Fazer alguma coisa para eliminar
esse parasita, né? Ou trabalhar essa questão emocional, então a gente consegue reequilibrar o campo eletromagnético, né? Porque matéria é energia condensada. Então, primeiro começa no campo eletromagnético, para depois na matéria. Nossa, gente, é fenomenal isso, fenomenal. É interessante ver que às vezes a pessoa ela não sabe exatamente o que ela está sentindo, mas ela fala, tem alguma coisa que eu tô me fazendo sentir desequilibrada. Então, quando você vem, você olha aqui, né, o doutor olha o que está acontecendo com você, você pode ser tratada para esse equilíbrio voltar. Doutor, então como funciona? Vamos mostrar para eles, porque não dói, né? Para quem tem, ai meu Deus, vai doer, espeta, tira sangue. Não, nada disso, não dói, é indolor, não dá choque também. É só uma ressalva, né? Eu trabalho com esse equipamento específico, né? O nome dele é Sensitive Audit, ele tem uma fabricação russa, né? Existem equipamentos alemães, a maioria é europeu, né? Eu trabalho com esse porque esse tem as certificações, né, de FDA, da União Europeia, né, tem diversos estudos, né, com universidades, com hospitais, né, é reconhecido pela medicina na Europa. Eu trabalhei alguns anos na França, em Portugal com ele, por isso que eu trabalho com esse específico. Mas isso surgiu, essa técnica de biorressonância surgiu lá nos anos 70 com um médico alemão, o Dr. Volt, que ele era um acupunturista. Só que era um equipamento muito rudimentar, tá? Chamado Vega Test, né? Eu trabalhei um tempo com ele também, né? Esse aqui ele é muito mais preciso, né? E ele tem um banco de dados muito maior para a gente conseguir fazer uma avaliação mais correta. Então vamos lá. Eu posso só dar mais um exemplo para quem, o pessoal que está em casa, né, entender um pouquinho melhor isso. A homeopatia, né? Como ela foi descoberta, né? Na época de guerra, né, existiam os hospitais de guerra e tinham os campos de batalha, né? E se viu que a medicação ela tinha um efeito melhor, né, nos soldados que estavam, né, doentes, longe do hospital, nos campos de batalha, né? E começou a se estudar por que isso, né? E o que acontecia? A medicação, quando ela estava no hospital aqui, de guerra, né, ela ficava parada. E quando ela ia para os frontes, né, onde tinha aqueles soldados machucados e doentes, eles botavam em carroças e ela ia chacoalhando. Então ela ia dinamizando. Então se notou que o campo eletromagnético, né, a dinamização daquela substância fazia mais efeito no paciente do que o medicamento parado. E aí começou a se diminuir a quantidade de produto e se dinamizar mais. A homeopatia, grosseiramente falando, né, ela é mais ou menos assim. Isso aqui também funciona mais ou menos assim. Tá? Então, por exemplo, eu avalio um órgão seu, vejo que ele está fora do campo eletromagnético normal para uma pessoa do seu perfil e eu consigo fazer um reequilíbrio dele. Dessa forma. Claro que você vai fazer um tratamento, né, em paralelo, né, porque o que desequilibrou ele, você tem que... Não adianta eu só reequilibrar ele, se o que desequilibrou você continua fazendo. Sim. No caso, né, sei lá, você trabalha num lugar que você não gosta, tem um casamento feliz, ou você está com uma infecção por algum fungo, ou você está ingerindo um alimento contaminado, você tem que fazer um tratamento paralelo, mas isso aqui ajuda muito, porque eu vou reequilibrando o campo eletromagnético e dessa forma eu forço o físico a melhorar. Gente, então agora na prática vocês vão ver como funciona o exame de biorressonância. Doutor, a gente vai fazer um exame simples, lógico, tem muito mais recursos, então como é que vai ser? Então, para essa avaliação do corpo que a gente vai fazer, a gente vai usar 2 sensores só. O fone, tá? Esse é um fone especial, ele é um fone e um sensor, tá? Você vai colocar, ele vai emitir ruídos, o fio é para o lado esquerdo, isso. O fone vai emitir ruídos, o som é uma frequência, tá? Esses ruídos vão estimular partes do teu cérebro e ele vai captar a resposta. Isso é um exame de neurofeedback. A gente vai extrair informações a nível neurológico sobre a sua saúde.
Essa placa aqui, você vai colocar uma mão em cada metal. Pela mão esquerda entra uma frequência e sai pela direita. Tá? Dessa forma a gente vai avaliar o campo eletromagnético dos órgãos. É como se isso aqui fosse um rádio, tá? Que eu ligo um rádio, aqueles rádios antigos, e eu começo a girar aquela roda e vou procurando estações. No rádio tem todas as estações, mas eu vou pegar algumas vão ser super clean, eu vou escutar bem, outras eu vou pegar um pouco chiado, porque é de uma outra cidade aqui do lado. Então, ele vai mandar e vai ficar passando pelo seu corpo. O seu corpo está fazendo parte do circuito. Então, esse pega bem ou pega chiado, ele vai traduzir para mim em coeficiente e em gráficos. Então, eu consigo saber, por exemplo, se uma bactéria ela está viva no seu organismo ou se ela está viva e ativa. Eu consigo saber se esse processo patológico está no início ou se ele já está avançado naquelas fases. Sim, a gente pode dar um exemplo meu aqui, fazendo esse exame para as pessoas sim, verem? Depois a gente pode. Sim, então bom? Vamos lá. Eu já tirei todos os metais, né? Isso, coloque as mãos. E é importante que eu olhe E é também. importante você ficar olhando. Por quê? Porque existe uma parte no teu cérebro, no lobo frontal, que mesmo você não sendo da área da saúde, essa parte reconhece esse órgão e troca mais informação com o sistema. Então a precisão do exame melhora se você olhar o exame, tá bom? Então ele vai escaneando o corpo e ele vai pintando os órgãos com esses pontos coloridos. O que correspondem esses pontos coloridos? Isso corresponde à homeostase, né? Qual é o conceito de homeostase? A capacidade que a célula tem de autorregulação, autorregeneração, reequilíbrio. É a capacidade que o nosso corpo tem de se reequilibrar e se adaptar com as adversidades do meio. Tá? Tudo que é vivo tem homeostase. Por exemplo, uma árvore tem homeostase. Se é verão, se é inverno, se está 40 graus, se está 5 graus, ela continua viva, com mais água, menos água, solo seco, solo encharcado. O nosso corpo é a mesma coisa, né? Ele tem que se adaptar com as adversidades. Virou o tempo, né? Não é para eu ficar doente, né? Comi uma comida com tempero diferente, não é para eu ter uma indisposição, vomitar, ter uma diarreia. Então o nosso corpo tem que ter essa capacidade, tem que ter essa boa homeostase. Lá do lado direito tem um gráfico que vai mostrando, branco é perfeito, né? Amarelo é ótimo, verde é bom, vermelho começou a ficar ruim, azul está ruim e preto está péssimo. Mas quando aparecem pontos vermelhos, azuis e pretos, isso não é indicativo de doença. Isso quer dizer que alguma coisa está interferindo na capacidade das células daquele local de se autorregular. Como eu já falei antes, o que pode fazer cair do branco para o preto é o estresse, é a radiação eletromagnética, é bactéria, é fungo, vírus, é aditivo químico alimentar, é algum produto que você está ingerindo que não está lhe caindo bem. Então a gente vai avaliando e assim ao olho a gente consegue identificar órgãos frágeis. Gente, então agora o Dr. Tiago, óbvio, não vai falar tudo o que eu tenho aqui, mas vai dar alguns exemplos do que está em desequilíbrio no meu corpo. Então, essa avaliação ele não me dá um laudo pronto, eu tenho que ir avaliando e montando isso. Eu demoro um tempo para fazer isso, né? Eu vou dar a gente vai olhar um geral seu, tá? Então, fazendo uma análise geral, né, eu tenho que entrar, né, num geral do seu corpo. Né? A primeira coisa que a gente vai ver, quais são os sistemas que estão em desordem. Né? Aqui eu tenho embaixo uma lista com todos os sistemas que tem no nosso organismo. Tá? Entrou no vermelho, aqui, ele está fora de sintonia. Como se fosse aquela rádio que eu comentei que está meio chiado. Você escuta a música, você conhece a música, mas está um pouco chiado. Tá? Então, quanto mais baixo esse número aqui, mais fora de sintonia está. Então, o que está mais frágil em você? É o sistema imunológico. Tá? Depois, o sistema circulatório. Tá? Eu pulo aqui o segundo, porque o segundo ele repete. Tá? Isso aqui é uma questão de filtro, é muito técnico para eu explicar. Então, o segundo, o sistema circulatório. E o terceiro é a sua pele e as suas articulações. Sim. Então, esses três sistemas são os mais frágeis em você. Tá?
Eu tenho um opcional muito interessante aqui, né, que a gente comentou antes, que são possíveis complicações. Quando eu clico em possível complicação, eu abro uma lista aqui embaixo, ó, de todas as patologias que existem. Se eu ficar segurando esse botão aqui até o mês que vem, não acaba mais, tá? Porque isso aqui é uma enciclopédia da doença, tá? As que estão em vermelho são possíveis. Quando eu falo possível, eu estou falando de futuro. Sim. Tá? Mas é algo para eu já olhar e já Com prevenir. certeza. Então, por que ele nos mostrou isso? Por exemplo, eu vou pegar aqui o item 3, tá? Hipotireoidismo, tá? Eu já tenho. Ah, você já tem? Tenho. Então vamos pegar outro aqui, ó. É interessante, porque eu não falei Sim, você nada não me para ele. comentou nada. Mas eu parei de tomar um medicamento, lógico. Então por quê? Então vamos continuar nele aqui. Hipotireoidismo, tá? Se eu clicar lá naquele botão, o que o software viu? Ele viu que a tua tireoide, ela tá com o campo eletromagnético diferente do normal por uma mulher do seu perfil. Tá? E o que ele faz? Ele compara com problemas de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, uma tireoidite de Hashimoto, enfim, nódulos na tireoide, e ele vai ver qual que o gráfico mais se parece. Então, está muito parecido com o gráfico de um hipotireoidismo. Então, como é que a gente interpreta isso? Está em vermelho aqui, aquele órgão já está com o campo eletromagnético da patologia, já começou lá na fase 1. Abaixo de 200 o coeficiente, você já tem sinais. É uma coisa que já está mais avançada. Sim. Então você nem comentou nada aqui que você tinha hipotireoidismo, já apareceu 119. Sim. Tá? Então eu já iria falar para você, ó, vamos investigar isso aqui, porque isso aqui já está dando sinais. Tá? Então a gente avalia todas essas aqui, né? A gente conversa sobre isso, né? A doutora Letícia, ela compara com exames tradicionais de laboratório, né? Outro opcional interessante que eu tenho aqui é Sequence of Healing, ou recomendações de saúde, né? Quando eu estudei lá na Rússia, né, eles me falaram, ó, Thiago, isso aqui é um auxílio ao diagnóstico. Por exemplo, assim, ó, o que a gente tem que... Quais são as prioridades para a gente começar a tratar a Simone? Como é que a gente vai devolver para a Simone a saúde dela, né? Então, quanto mais... Também, aqui vai embora, ó, tem N dicas, ó. Vai. As que estão em vermelho são para você. Que legal. Então, assim, existe um número aqui que a gente avalia como prioridade. Sim. Tá? Então, o primeiro, ó, é melhorar a função do intestino grosso. Segundo, ó, diminuir a inflamação intestinal. Terceiro, diminuir a inflamação da vesícula. Quarto, melhorar o sistema imunológico. Então, a gente vai... Isso é um norte para a gente começar a fazer um tratamento. Sim. Vamos fazer uma dieta, vamos fazer um probiótico, vamos fazer um ozônio retal, enfim. Se a gente já começa a ter um norte, assim, para onde a gente começa a tratar a Simone. Nossa, tá? Muito interessante. Existem N opções para eu avaliar um geral do teu corpo. Sim. Aí depois eu tenho que ir indo um por um. Por exemplo, né, as pessoas se assustam. Nossa, como apareceu um monte de ponto vermelho. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse aqui é o teu sistema urinário. Né? Então a gente vê que a bexiga está cheia de ponto vermelho. Sim. Tá? Então você já se assusta. Nossa, eu tenho um opcional aqui que é exames laboratoriais. Se eu clico aqui, ele abre uma lista com todos os exames de urina que existem aqui. Se tem um em vermelho, quer dizer o quê? Talvez esse teria alguma alteração no exame laboratorial. Então só tem um em vermelho ali que é sódio na urina. E está com o coeficiente muito perto do limite. Tá? Então eu não me preocuparia muito com isso. Tá? Possíveis complicações. Apesar de ter um monte de ponto vermelho aqui, eu clico em possíveis complicações, não tem nenhuma patologia em vermelho aqui. Então isso aqui não vai te incomodar. Sim. Tá? Então a imagem... num primeiro momento, nossa, o que pode estar acontecendo ali? Isso pode ser, por exemplo, radiação. Tá? Por exemplo, se eu pegar o meu celular e botar no bolso da minha camisa aqui e ficar a manhã inteira conversando com você, depois eu vou fazer esse exame, o coração pode aparecer cheio de mancha preta. Eu tenho algum problema cardíaco? Não. A radiação eletromagnética do celular está causando isso. Então a sua leitura é extremamente importante para direcionar também. Sim. Agora, o que podemos fazer para prevenir? A doutora Letícia, então, pega esses exames e consegue falar, olha, agora então você vai ter que dar mais atenção para o seu intestino, para a sua
para sua tireoide, para os seus órgãos conjuntivos que eu vi aqui, os tecidos conjuntivos, exatamente. Tecido conjuntivo a gente chama de matriz. Tá? Imagina um sagu, sabe o sagu? Né? Tem aquele creme, né? Aquele molho do sagu e tem as bolinhas. Né? Então a gente tem as células e a gente tem a matriz, onde elas estão. Tá? Então a matriz, eu tive um professor que ele me ensinou assim, ó, não existe peixe saudável num rio poluído. Se você tentar criar peixe saudável no Tietê, por exemplo, não tem como. E não adianta você ficar dando remédio, né, para aquele peixe, né, porque o rio está poluído. Então a matriz, né, ela é a base de tudo. Né? Então eu avalio na matriz o que você tem de contaminação. Tá? Porque quando já passou para lá é porque você tem demais. Né? Então a gente tem que, existem formas a gente limpar isso. Doutor Tiago, então muito obrigada. Nossa, quero ser assim, sua paciente aqui, porque realmente você faz um trabalho belíssimo, né? E muito importante para que a gente tenha saúde, que tenha tranquilidade para viver uma vida mais leve, sem preocupações. Né? Eu que agradeço, né, a oportunidade de mostrar para as pessoas um pouco mais, né, do que existe, né? E estamos aí abertos para ajudar qualquer um que apareça. Sim. Gente, esse tratamento é acessível, né, para todas as pessoas. Como eu disse, estou aqui na Clínica Linos, então com o Dr. Tiago, e vale a pena vocês conhecerem a biorressonância. Gente, então eu amo esse assunto da medicina moderna, que contempla tudo. O físico, emocional, espiritual, contempla também a medicina tradicional que nos trouxe até aqui, nos ajuda também até hoje, mas também existe essa medicina bem moderna, que nos mostra como a gente pode se prevenir das doenças, fazer exames indolores e tratamentos bem precisos para cada caso. E num próximo programa, vocês vão agora conhecer uma coisa que parece que saiu do futuro para o nosso momento atual. Poderia falar que é uma cápsula que os Jetsons idealizaram. Para que será que serve essa cápsula? No próximo programa, nós vamos falar sobre isso também. Um grande beijo a todos vocês, excelente semana e até mais!